Queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz de Jesus visite os nossos lares. O nosso tema vai falar exatamente de uma parábola, né? Que ele contou como era o seu processo pedagógico de ensinar a nós outros através de pequenas histórias que tinham um fundo moral. E é nesse fundo moral que nós vamos descobrir verdadeiramente os ensinos de Jesus. E para que a gente possa falar dessa parábola do bom samaritano, é necessário que a gente fale sobre o samaritano, que nós entendamos esse conceito do samaritano, que é uma história que Jesus conta para um doutor da lei. Recapitulando, né, o doutor da lei era uma das autoridades do maior tribunal judaico, que era o Sinédrio, que continha 72 autoridades. Parte dessas autoridades eram doutores da lei, outros eram sacerdotes e outros eram anciãos, escolhidos exatamente porque eram pessoas de mais idade que dispunham da sabedoria. Então, para que nós entendamos realmente o conteúdo dessa parábola, nós gostaríamos de voltar um capítulo atrás, porque essa parábola ela é descrita pelo evangelista Lucas no capítulo 10 do seu evangelho. E nós queríamos voltar um pouquinho atrás para nós entendermos o contexto. Se nós retomarmos o capítulo 9 de Lucas, nós vamos ver lá que a partir do versículo 51, ele fala que se aproximavam os dias de assunção de Jesus. Nós entendemos essa assunção como o término, vamos dizer assim, do tempo que ele estaria conosco. Ou seja, se aproximava exatamente os fatos que culminaram na sua crucificação. E tendo então essa proximidade com essa data, Jesus comentou, disse aos apóstolos que ele tinha o propósito de ir a Jerusalém. E fazendo esse comentário, ele então sugeriu que essa viagem fosse feita através de Samaria. Conforme outros relatos que a gente pode observar, a gente verifica que essa última viagem que Jesus faz da Galileia para a Judéia, ele passa pela Samaria. Mas no próprio texto de Lucas, a gente também consegue perceber isso. Porque Lucas registra que Jesus mandou à frente dele mensageiros para uma aldeia dos samaritanos providenciar hospedagem. Só aí a gente já precisa entender essa história, né? De uma forma geral, os judeus, quando eles viajavam da Galileia para a Judéia, e portanto entre as duas localizações, entre esses dois, vamos dizer assim, esses dois territórios, existia Samaria, eles evitavam passar pela Samaria. E nós vamos entender por que eles evitavam. O que normalmente o galileu fazia quando fazia a peregrinação da Páscoa, que os judeus fazem até hoje, até o Templo de Salomão, ou até as ruínas, né? Hoje eles fazem até o Muro das Lamentações. Quando ele fazia essa peregrinação, ele evitava passar na Samaria. Para isso ele fazia o quê? Ele passava para o outro lado do Rio Jordão e viajava através da Pérea, às margens exatamente do Rio Jordão, até ele se aproximar então da Judéia. Quando ele se aproximava da Judéia, então ele entrava pelo deserto da Judéia e daí ele acessava Jerusalém. Então houve uma certa estranheza por parte dos apóstolos de Jesus dizer que ele queria fazer essa viagem através de Samaria. Vejam que eles não tinham essa noção precisa de que os fatos que se desenrolariam em Jerusalém resultariam exatamente na crucificação de Cristo. Mas como eles normalmente atendiam à solicitação de Jesus, eles não contestaram. Jesus faz essa viagem realmente passando nos territórios de Samaria. Se nós pegarmos, por exemplo, Nazaré, se Jesus estivesse naquele momento em Nazaré até Jerusalém, nós vamos ter aproximadamente 120 quilômetros.
E nós temos que lembrar que essas viagens eram feitas a pé. Jesus nunca pegou, por exemplo, o transporte animal, exceto a entrada em Jerusalém no lombo do burrinho que nós conhecemos das descrições. Então eram 120 quilômetros de marcha a pé. Você não fazia isso num dia, como não faz hoje. Vamos imaginar que essa viagem era empreendida para 3 ou 4 dias, né? Então, necessariamente, Jesus nessa marcha com seus apóstolos, ele precisaria se hospedar em algum lugar. E havia uma preocupação exatamente porque, como era a proximidade da Páscoa, aqueles que viviam na Samaria sabiam que os galileus que passavam por ali estavam indo ao Templo de Salomão. E esta tradição na Samaria foi quebrada. Foi quebrada exatamente por uma questão religiosa. Então os samaritanos não peregrinavam a Jerusalém. Eles tinham um templo na própria Samaria. É para lá que eles se dirigiam para as suas festas. Então havia uma animosidade muito grande entre judeus e samaritanos. E houve a preocupação exatamente de onde é que eles então pernoitariam, onde é que eles poderiam dormir. E dormir nesse caso, a gente tem que entender que significa também tomar água e dormir. Ou seja, a preocupação também da alimentação e da água era uma coisa constante quando você fazia essa viagem através da Samaria. Então, Jesus manda esses mensageiros para que eles fossem na frente para pedir abrigo durante a noite, água, alimentação, e o Lucas nos revela que os samaritanos se recusaram a receber Jesus. O que eles fariam com qualquer judeu que estivesse peregrinando ao templo. Então, Jesus nessa viagem, ele ficou, e a sua caravana, né, à mercê de não ter água, não ter alimento e não ter onde dormir, né? Dormiam certamente ao relento. Quando Tiago e João vêm então revelar a Jesus que eles não arrumaram lugar para pernoitar, eles então dizem a Jesus que se Jesus quiser, eles vão pedir para que o fogo desça do céu e queime os samaritanos. Porque Elias também teria feito isso. E aqui nós precisamos entender por que os apóstolos fazem essa proposta para Jesus. É que na tradição, tanto dos judeus quanto dos samaritanos e da maioria dos povos do Oriente, você não pode negar hospedagem a um peregrino. Isso é considerado uma coisa muito grave. Por quê? Porque toda pessoa que vive ou que vivia nessa região no passado empreendia viagens a pé e viagens de vários dias. Então ele necessitava ser socorrido com alimento, com água e com hospedagem para que ele conseguisse fazer a sua viagem. Então era um ponto pacificado que não se poderia negar hospedagem a ninguém, que foi o que os samaritanos fizeram para a caravana dos judeus que acompanhavam Jesus. E era da tradição que se alguém negasse a hospedagem, ele seria queimado, desceria um raio do céu e queimaria aquela pessoa. Então os apóstolos Tiago e João perguntam para Jesus se Jesus quer que faça isso, né? Que mate todos os samaritanos que não deram hospedagem para eles. Não, obviamente, Jesus responde que será que eles não sabem por que Jesus veio, né? Jesus não, diz Jesus, né? Eu não vim para destruir almas, né? Eu vim para salvar, não salvar no sentido teológico, né? Mas para salvar no sentido de mostrar o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus, de uma certa forma, repreende eles, né? Dizendo, óbvio que nós não vamos orar a Deus para que Deus queime os samaritanos, né? Não é isso que eu represento, não é essa a minha mensagem. Então é esta viagem, e lá no final dessa viagem, que vai acontecer esse encontro de Jesus com o doutor da lei, em que ele vai contar essa parábola. Mas vamos entender um pouquinho por que havia tanta rivalidade entre o samaritano e o judeu. E para isso a gente precisa entender um pouquinho a história do povo judeu, né? Muitos certamente conhecem, mas vale a pena a gente recuperar, né? O primeiro nome que esse povo recebeu, ele recebeu por conta da sua língua.
eles falavam hebraico, tanto os samaritanos quanto os judeus. Então eles foram chamados primeiro do povo hebreu, o povo que falava o hebraico, né? Então esse povo, ele primeiro vivia na Mesopotâmia, né? E era um povo nômade, como a maioria dos povos antigamente, 2000 anos antes de Cristo, né? E por volta exatamente de 2000 anos antes de Cristo, eles se fixaram na Palestina, né? E lá eles viveram por muitos anos. Foi o primeiro antecedente, né, de todo o povo, o primeiro comandante de todo esse povo, que chamava-se Abraão, que indicou para eles que eles deveriam buscar a terra prometida em Canaã. Eles fizeram isso antes de Moisés, bem antes de Moisés eles fizeram isso, eles se localizaram nessa região. Então os patriarcas, os primeiros 3 patriarcas que se tem notícia desse povo foi Abraão, então, que foi esse que encaminhou o povo para Canaã, Isaac e Jacó. Jacó teve 12 filhos. E esses 12 filhos de Jacó, eles são as 12 tribos que fazem nascer esse povo que depois a gente vai chamar de judeu, às vezes, e normalmente de o povo de Israel. Mas de onde é que surge esse nome de Israel? É que, segundo as escrituras, o Jacó teve seu nome mudado, né? Foi uma determinação que ele recebeu dele passar a se chamar Israel. Então Jacó passou a ser denominado Israel, ser chamado de Israel, que significa aquele que luta com Deus. Então todas essas 12 tribos que descendem, porque eram filhos de Jacó, eles são aquele povo que nós vamos conhecer como os israelitas. Então deixam de ser denominados hebreus, deixam de ser chamados por conta da língua que eles se utilizam, e passa a ser chamado exatamente pela descendência de Jacó, a descendência de Israel. São 12 tribos. Muito bem. Depois, com o passar do tempo, houve uma grande seca na Palestina, e eles, por necessidade de se fixarem no lugar que tivesse mais água, eles vão para próximo, onde habitavam os egípcios, e a gente sabe que foram escravizados pelos egípcios, e posteriormente libertados dessa escravidão por Moisés. Muito bem. Essa saída de Moisés, ela vai estar cheia de percalços, né? Então sai de lá, se fixa, aí tem várias mudanças, mas a Bíblia nos conta que mais ou menos 1000 anos ou 1020 anos antes de Cristo, esse povo que foi muitas vezes repartido, muitas vezes foi afastado um do outro, muitas vezes foi escravizado em parte, ele se reúne novamente. Daí nós temos os 3 grandes reis que governaram as 12 tribos: Saul, Davi e Salomão. Esses 3 reis eles conseguiram governar as 12 tribos juntas. Mas quando o próximo rei, que é o Reboão, assume o poder, aí ocorre uma cisão novamente desse povo. Só que aí é uma cisão exatamente por conta da tributação, né? Uma parte dessas 12 tribos não aceita a tributação elevada, né, que é cobrada pelo rei, e daí eles se separam e dão origem a 2 reinos. Então, quais são esses 2 reinos? Lá no sul fica o reino de Judá. Esse reino reúne apenas 2 tribos. Mas esse reino, ele ocupa Jerusalém inclusive. Então Jerusalém passa a ser a capital desse reino que chamará Judá, que terá 2 tribos. Acima, logo portanto ao norte, é criado o reino de Israel, com 10 tribos, da descendência de Jacó. E esse reino vai instituir como capital a Samaria, que posteriormente, depois da dominação romana, esse nome Samaria vai se prestar a denominar toda a região que é dominada pelos samaritanos, não só a capital. Ela é uma região tão grande quanto a Judéia, tão grande quanto a Galiléia aos tempos do Romano, que são as 3 denominações.
Isso acontecerá exatamente na era herodiana, né? Quando Herodes se torna o rei desses 3 territórios sob a proteção romana, né? Então, durante esse período em que esses 2 reinos estiveram divididos, a Samaria sofreu grande influência do politeísmo. Inclusive, a história de Elias, né, que foi aquele sacerdote que combateu os sacerdotes do deus Baal, né, que foi trazido, incorporado à cultura da Samaria por conta de um casamento que o rei promoveu do seu filho com a rainha da Fenícia, e ela trouxe esse deus para Samaria para ser adorado. Então nós vamos ver a história de Elias, é exatamente essa história, né? Uma história de pregar o Deus único, né? Que vai culminar exatamente com ele mandando decapitar aproximadamente 80 sacerdotes, ou 800 sacerdotes de outras crenças que cultuavam o politeísmo, né? Por isso que quando ele reencarna como João Batista, ele tem a expiação de também ser decapitado. Nós sabemos que Elias é João Batista, né? É o mesmo espírito. Então essa história vai se dar exatamente na Samaria, que se torna muito politeísta. E os judeus, o povo que forma o reino de Judá, não, eles se mantêm firme, eles se mantêm no monoteísmo. Então há uma divisão religiosa, e essa divisão religiosa também será acompanhada de uma guerra permanente de um reino tentar dominar o outro. Então eles combateram durante muitos anos, né, um povo contra o outro para que unificasse, né? Obviamente, cada um dos reis de cada reino queria se tornar o rei dos dois territórios. Isso só vai se encerrar aproximadamente 160 anos antes de Cristo. Quando esse povo, que novamente está dominado, né? Está dominado pelos descendentes de Alexandre da Macedônia, né? Que construíram vários impérios que chamavam-se impérios seleucidas, né? Que brigavam ali por dominar a Grécia, o Egito, a Síria, mas também dominavam a Palestina muitas vezes, né? Então foi numa dessas guerras contra esse império que novamente então a Judéia se restabeleceu, e foi por esse período que os galileus resolveram se anexar à Judéia. Então a Samaria ficou no meio, né? Porque a Judéia restabeleceu a sua crença, restabeleceu o domínio do templo, que estava sendo usado inclusive para adoração a Zeus, né? Porque eles tinham esse outro reino que os dominava, tinha uma cultura helenista, né? Então eram os deuses do Olimpo. Eles retomam o templo, retomam as tradições, e os galileus lá do norte se incorporam na tradição de recuperar as crenças antigas e recuperar a tradição de visitar nas festas, especialmente na Páscoa, o templo de Jerusalém. E a Samaria fica no meio. A Samaria então continua adorando a Deus, embora ela recupere a tradição monoteísta, ela continua adorando a Deus, mas no seu templo. Então essa rivalidade, nós poderíamos dizer que ela se tornará uma espécie de inimizade. Samaritanos eram inimigos dos judeus, e por consequência de galileus, porque os galileus adotaram, né, 160 anos antes de Cristo, as mesmas tradições dos judeus. Então, os judeus era quem morava na Judéia, quem morava na Galileia poderia ser considerado judeu, embora fosse um galileu, mas o samaritano não, era outra tradição, era um povo inimigo. Assim eles eram considerados. E a Judéia e a Samaria, 4 anos depois de Cristo, elas passam a ser regidas pelo mesmo rei. Interessante também isso, né? Elas passam a ser anexadas, né? Somente a Galileia que não é incorporada junto, porque nós sabemos que a Galileia vai ser incorporada pelo irmão de Arquelau, os dois são filhos de Herodes o Grande, que é o Herodes Antipas. Então essas coisas vão se modificando. Então é por isso exatamente que nós precisamos entender quem é o samaritano. O samaritano é o inimigo do judeu. É o povo que lá
Lucas está dizendo que não deu abrigo para Jesus, que Jesus chegou lá em Jerusalém com fome, com sede, sem ter dormido bem, porque ninguém deu uma cama para ele dormir. E daí nós podemos pular então para o capítulo 9 e entender que quando eles chegaram, um doutor da lei, então um dos homens do Sinédrio, foi testar Jesus, porque eles adoravam fazer isso, tentar fazer Jesus se contradizer em relação à lei. Até porque eles se achavam os donos da verdade, os que mais entendiam das Escrituras. Então esse doutor da lei se aproxima daquele grupo, que vem de uma viagem cansativa, que está com fome, que está com sede, e propõe para Jesus a seguinte questão: Senhor, como é que eu faço para ganhar a vida eterna? Então vocês imaginem, você com fome, com sede, mal dormido, e aí vem um doutor da lei que você sabe que está te testando, né? Sorte dele é que era Jesus, né? Que Jesus tinha e tem, né, uma paciência imensa conosco. Mas Jesus não responde, porque ele entende que é uma provocação. Então Jesus usa o mesmo método que Sócrates usava, né? Provavelmente aprendeu com Jesus, que é exatamente você responder uma pergunta com outra pergunta, que é a maiêutica. Então ele pergunta para o doutor da lei: o que está escrito na lei? O que está escrito nas Escrituras? E o que você lê nela? Porque são coisas diferentes. Uma coisa é o que está escrito e outra coisa é o que você lê. Você vai interpretar de acordo com as suas possibilidades. É isso que Jesus está acrescentando na pergunta. O que está escrito e o que você lê nela. Então ele está provocando o doutor da lei a dar interpretação. Não bastava responder de forma decorada qualquer coisa que lhe viesse na cabeça. Então o doutor da lei, que era muito inteligente, né, ele diz para Jesus, respondendo à pergunta do que está escrito na lei. Ele diz: amará o Senhor Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, e ao próximo como a ti mesmo. Nós podemos achar que o doutor da lei aqui está copiando Jesus, mas não. Ele está citando as velhas Escrituras. Ele está citando o livro Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 5, e está citando o livro Levítico, no capítulo 19, versículo 18. O que diz dos dois? No Deuteronômio diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a sua alma, de todas as suas forças. E o que ele está citando no Levítico? No Levítico diz: não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo com a ti mesmo. Eu sou o Senhor. É claro que uma resposta desse nível, dada pelo doutor da lei, ele está falando de 1 milhar de anos de estudo das velhas Escrituras, que foram passando de geração a geração, desde Moisés até aquele presente momento. Ele é um doutor da lei, ele é um estudioso, ele tem conhecimento, ele herda todas as reflexões que o povo já fez, que aqueles homens sábios daquele povo fizeram. Por isso que ele consegue dar esse resumo para Jesus. Não é à toa que ele faz esse resumo, é porque ele sabe do que ele está falando, porque ele é um estudioso, né? E vejam o que está por trás, porque esses dizeres, nós vamos falar aqui especialmente do Deuteronômio, ele tem várias discussões sobre a interpretação de como devemos interpretar esse ensinamento. Então o judeu aprendia que amar a Deus de todo o coração era porque o coração estava sempre dividido. Nós temos no nosso coração os sentimentos, nós temos as virtudes, mas temos também os vícios. Então, ora a gente quer ser bom e ora quer ser ruim. Então, nosso coração está dividido ao meio. Então, amar a Deus de todo o coração quer dizer que você tem que pacificar seu coração. Todo coração tem que querer realmente fazer a coisa certa, as coisas boas, as coisas que Deus quer e espera de você. Então, amar de todo o coração. Amar de toda a alma, para a interpretação da época, queria dizer que você tinha que fazer atos de adoração a Deus que demonstrasse seu amor. Por exemplo, viajar todo ano na Páscoa, se você tivesse condição, para visitar o Templo de Salomão. Fazer o pagamento do dízimo. Fazer o sacrifício. Isso são ações que demonstram que você ama Deus de toda a alma. Essa é a interpretação do povo judeu.
daquela época. E amar com toda a força quer dizer que você tem que pegar todos os recursos que você tem, todos os bens, todos os recursos financeiros e aplicar na realização da lei de Deus. Você não pode usar aquilo que Deus te coloca à disposição como recurso de uma forma que não sirva a Deus. Então ele estava falando de alguma coisa muito profunda. Ele estava realmente falando de uma coisa muito profunda. É claro que quando ele fala do Levítico, ele resume também, porque o Levítico dá a entender quando ele diz, não te vingarás nem guardará ira contra os filhos do teu povo, e aí depois ele diz, mas amarás o teu próximo, ele sabe que ali tem uma grande discussão que ainda não foi resolvida por esse povo, que é o próximo, dado a interpretação desse versículo do Levítico, do capítulo 19 do Levítico. Quando ele fala filhos do teu povo, ele está falando que o próximo é só quem é do povo judeu? Ou ele está falando que o próximo pode ser qualquer próximo? Qualquer outra pessoa de outro povo, porque dentro da citação ele fala filhos do teu povo. Então ele dá uma encurtada, porque ele sabe que ali tem uma discussão, que ele quer que Jesus diga, ele não quer ele dizer uma bobagem e Jesus retrucar ele. Então quando ele dá essa resposta, amar a Deus é o próximo, Jesus diz, respondeste muito bem. Faze isso e viverás, porque ele queria a vida eterna, né? Ele queria viver para sempre. Faze isso e viverás. Veja a resposta de Jesus, né? É uma resposta para nós também. Faze isso e terás a vida eterna. Mas o homem que não viu Jesus questionar a parte da interpretação do próximo, ele não se deu por satisfeito. Ele queria saber qual era a interpretação de Jesus para o Levítico. Eles estavam falando da interpretação das Escrituras. Então ele vai provocar Jesus, né? Ele vai dizer para Jesus, mas e quem é que é meu próximo? Né? E esse próximo, na verdade, a palavra que está nas Escrituras é a palavra que também é traduzida como irmão. Então, é amar o seu irmão. Quem é esse meu irmão, né? É o judeu ou esse irmão, como alguns admitiam, é qualquer ser humano? É isso que ele quer que Jesus responda. Ele quer que Jesus se enrole na resposta. Então é a partir daí que Jesus começa a contar a parábola que todos nós conhecemos, que é a parábola do bom samaritano. Aí Jesus conta assim, que um homem descia de Jerusalém para Jericó. Vejam que como estava se aproximando a Páscoa, ele não diz que esse homem, por exemplo, é um galileu. Mas como ele estava se aproximando a época da Páscoa, se ele descia de Jerusalém para Jericó, talvez ele morasse em Jericó. O que ele foi fazer em Jerusalém? Visitar o templo. Honrar a Deus. Né? Amar a Deus de toda a sua alma. É isso que esse homem está fazendo. Ele já fez isso. Ele já demonstrou seu amor de toda a alma a Deus. Agora ele está descendo de Jerusalém e está indo provavelmente para casa, para Jericó. Então esse homem, ele cai no poder dos ladrões. E aí esse homem, na mão dos ladrões, os ladrões batem nele, fazem mal para ele, roubam ele, ferem ele e deixam ele semi-morto, inconsciente. Então veja que não tem como a gente entender quem é esse homem. Ele não diz, como eu falei, que é um galileu. Ele não diz que é um judeu. Ele não diz que é alguém da Samaria. Ele nem afirma que esse homem realmente esteve no templo. É um homem que vinha na estrada. Essa é uma coisa que a gente precisa prestar atenção. Aí ele diz, aconteceu em seguida que um sacerdote descendo pelo mesmo caminho. Bom, o sacerdote vindo de Jerusalém para Jericó, aumenta muito a chance que esse sacerdote veio do templo, porque ele trabalhava no templo. Então agora nós estamos falando de um homem que representa toda a fé do judeu. Um homem que esse doutor da lei admira, respeita e entende que ele tem a obrigação de cumprir aquele mandamento, ou aqueles 2 mandamentos que ele pensou do Velho Testamento. Amar a Deus e amar ao próximo. Esse sacerdote não pode não realizar esse mandamento. Então Jesus diz que ele desceu pelo mesmo caminho, viu o homem ali, desfalecido, seminu, machucado, e passa adiante.
ele não atende aquela pessoa, ele não bota a mão na pessoa, até porque o sacerdote ele não podia tocar num homem morto. Era uma tradição também judaica. Então, se ele tocasse, se o homem tivesse morto, ele ficaria impuro. E para o sacerdote voltar a ser puro, eram muitos rituais até que ele pudesse voltar a ser sacerdote. Então ele passou. Não deu bola para aquele homem que estava caído, nem procurou saber quem era. Aí um levita que veio na sequência, também fazendo o mesmo trajeto, então provavelmente vindo do templo, porque o levita é o descendente da tribo de Levi, que tem funções específicas no templo. Ele é como que um auxiliar do sacerdote para determinadas cerimônias. Ele observa, mas igualmente passa. E aqui a gente já precisa fazer uma reflexão, porque talvez esse levita já passou porque o sacerdote passou. Se o sacerdote passou, também desobrigou ele de atender. E veja que nós temos isso no espiritismo também. Nós temos muitas pessoas espíritas que seguem o sacerdote, embora no espiritismo não tenha sacerdote, né? Mas algumas pessoas fazem questão de endeusar algumas outras pessoas dentro do espiritismo, né? Algumas pessoas que têm posição de destaque, algumas pessoas que são considerados os eleitos do Senhor. E daí eles acham que eles não têm mais obrigação de estudar, eles não têm mais obrigação de evoluir, eles só precisam seguir aquele que eles colocaram no pedestal dentro da casa espírita. Então, tal coisa, tenho tal dúvida, pergunta para o fulano. Como é que eu faço tal coisa? Pergunta para o ciclano. Mas o certo é isso ou aquilo? Pergunta para o ciclano. Então a pessoa passa a seguir de forma cega aquele que ele elencou como sacerdote do espiritismo. E pior é que tem algumas pessoas que adoram ser o sacerdote do espiritismo, né? Então se o sacerdote cair no buraco, caem junto com ele metade dos frequentadores da sociedade espírita, que não se responsabilizaram pelo seu destino. E esse levita também talvez tenha simplesmente feito isso. O sacerdote não passou, não se importou, também não tem obrigação de me importar. Eu posso continuar fazendo exatamente, ou fazer exatamente o que o sacerdote fez. Aí Jesus fala que um samaritano viajava ali também naquela estrada. Não fala nem que ele descia nem que subia, ele viajava ali. Ou seja, ele não induz essa ideia de que ele vinha do templo, até porque ele não iria ao templo de Jerusalém. E chegando ao lugar, ele viu aquele homem caído e foi tomado de compaixão. O sentimento da compaixão aqui, nós precisamos entender que é exatamente amar a Deus com o coração unificado, de todo o coração. A compaixão que ele sentiu é o sentimento do coração pacificado, o coração uno, o coração que uniu as duas metades. Então ele não sabia que era homem, mas não importa, porque ele foi tocado de compaixão. No sentido de tocado pelo sentimento de adoração a Deus. Mas ele era um samaritano, mas ele acreditava no Deus único. Então ele amou aquele próximo de todo o coração. Por isso ele foi tocado pela compaixão. Então Jesus disse que ele se aproximou dele, pegou o óleo, né? Passou nas feridas como se fosse um analgésico, né? Limpou primeiro com o vinho, né? Como se fosse um vinagre, né? Para desinfectar, passou o óleo. Depois ele pegou esse homem, enfaixou esse homem, colocou no seu cavalo e o levou para a hospedaria que ele ia e cuidou desse homem. Quando ele tem essas ações em relação ao próximo, ele está amando o próximo de toda a alma, porque ele está agindo pelo próximo. Então ele está amando a Deus de toda a alma, porque ele está realmente colocando nos seus atos o seu amor a Deus. E por fim, no dia seguinte, ele tinha que viajar, aquela pessoa estava acamada, né? Estava doente, precisava ficar na hospedaria. Ele tira 2 denários, dá para o hospedeiro e diz, se faltar na volta eu passo aqui e pago. É o amar a Deus com todas as forças. O doutor da lei sabia do que Jesus estava falando. Nós, às vezes, passamos batido. Mas o doutor da lei sabia exatamente por que Jesus estava contando a história desse jeito. E aí Jesus, ao invés de responder a pergunta do doutor da lei, que ele perguntou quem é o nosso próximo, ele inverte a pergunta. Vejam que coisa incrível essa capacidade de esconder em cada entrelinha o ensinamento que Jesus tem. Por isso que é maravilhoso a gente ser um seguidor de Jesus, porque Jesus nos surpreende todos os dias.
ele inverte a resposta. Ele diz: qual desses três te parece ter sido próximo daquele que caiu no poder dos ladrões? Então ele não respondeu quem era o próximo do samaritano. Ele perguntou quem era o próximo do homem que estava caído. Quem será que Jesus quer colocar na posição de homem caído? Quem será que Jesus quer que se coloque nessa posição? Agora, nesse momento, naquele momento em que ocorria aquilo, ele queria que o samaritano se colocasse naquela posição. Mas olha o raciocínio. Nós temos que descobrir o nosso próximo nos colocando na condição daquele que necessita. Empatia, nos colocar no lugar do outro. E ver naquele outro o que ele necessita. E a partir da necessidade dele, nós então nos predispormos a sermos o próximo dele. O doutor da lei jamais diria que o próximo então é o samaritano, né? Jamais ele diria isso. Qual dos três foi o próximo daquele que estava caído? Jesus queria dizer para ele: me diga que é o samaritano. Ele não disse, né? E o orgulho, onde é que fica? Então ele responde: aquele que usou de misericórdia para com ele, né? Para com o homem que estava caído. Ele jamais diria: não foi o sacerdote judeu, não foi o levita judeu, mas foi o samaritano. Então ele responde: aquele que usou de misericórdia para com ele. E aí ele coloca essa palavra misericórdia como uma palavra que nós devemos usar para identificar o nosso próximo. Quem a gente deve ter como nosso próximo? Aquele que nos desperta misericórdia. Então Jesus responde para ele: faz o mesmo. Faz o mesmo. Tenha misericórdia de quem precisa. E o que é que nós fizemos? E agora eu falo para nós espíritas, né, 2000 anos depois. Qual é a escolha que a gente faz do próximo? Normalmente a gente quer o próximo que a gente não conhece, como aquele homem caído, mas que a gente não se envolve também. É fácil fazer a caridade para aquele que passa e vai adiante. Aquele que está pedindo na rua, aquele que passa na nossa casa espírita, mas não fica, aquele que não se envolve conosco, aquele que não é amigo, aquele que não vai ter relação conosco. Essa é a caridade que mais nós temos facilidade de fazer. Ela é válida, nós estamos aprendendo, ela é válida, não vamos tirar o mérito dela. Mas e a caridade para aqueles que estão na nossa vida e que precisam de misericórdia? E a caridade para o homem caído que está na nossa vida? A esposa obsidiada, o marido infiel, o patrão injusto, o colega de trabalho que cobiça o que nós temos, que trai a nossa confiança, o irmão de casa espírita que pensa diferente de nós, e às vezes ele pensa diferente de nós porque ele está caído. Nós não estamos às vezes. Muitas vezes também nós estamos, né? Mas às vezes nós não estamos. Com esse, a gente realmente levanta ele, limpa as feridas, coloca no nosso cavalo, leva para a hospedaria, paga a conta dele? Esse aqui é a proposta de Jesus, que eu vejo nessa parábola. O que a gente faz quando a gente tem alguém do nosso lado sofrendo e nós, vamos dizer assim, nós criando dificuldades, obstáculos? A gente vai para a rua fazer a caridade para outro. Alguém que a gente vai fazer a caridade vai durar 10 minutos para dar uma cesta básica, a gente nunca mais vai ver ele. Ele não vai mais incomodar a nossa vida. Essa é a caridade, que muitas vezes também é a caridade material, que é fácil de fazer, mas não é essa a proposta de Jesus nessa parábola. Ele está falando de outra caridade, ele está falando da caridade que se expressa no próximo por amor a Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. É preciso se envolver com o próximo que eu quero fazer a caridade. E ele faz com muita sabedoria colocar esse próximo que ele não relaciona com a família do samaritano, nem com o povo do samaritano, nem com qualquer coisa que tenha a ver. Não é o próximo fisicamente. É o próximo exatamente da circunstância, da convivência. É aquele que é colocado em nosso caminho para que nós possamos erguê-lo, que é o grande desafio que a parábola
nos propõe. E a resposta que Jesus diz não é só você ir lá e levantar o ferido e dizer, olha, tem uma hospedaria aqui perto, ou tem um posto de saúde, vai lá, né? Vão lá te atender, vão curar tuas feridas. Não, é uma proposta muito grande. É você que tem que levantar ele, curar as feridas dele, hospedar ele. É você que tem realmente que sustentá-lo até ele se recuperar. E quando ele usa a figura da Samaria, do samaritano, para um judeu, ele nos leva a um grande raciocínio, que é a caridade para com o inimigo. É essa caridade que, a meu ver, Jesus ressalta nessa parábola. Ele está dizendo, sabe aquele que você considera seu inimigo? Você é o próximo dele. Ele é seu próximo. É exatamente com ele que você tem que resolver todas as diferenças. Não é com aquele que simpatiza contigo. Poderia ser o bom judeu essa história. Mas Jesus quis o bom samaritano, porque ele estava falando com o judeu. E quem estava escutando era João e Tiago. E o João e Tiago tinham proposto para Jesus queimar toda Samaria. Então Jesus também está falando com os seus discípulos. E quando ele fala com os seus discípulos, para nós que desejamos ser os seus discípulos, ele está falando com todos nós. Ele está dando puxão de orelha em João e Tiago, mas ele está dando em todos nós. Eu imagino que João e Tiago naquela hora estavam pensando, será que dá para me sair assim sem ninguém notar antes de Jesus terminar a história? Porque eles certamente estavam envergonhados diante daquela história. Então eu ressaltaria dessa parábola, para nós finalizarmos, que Jesus resume também nessa parábola toda a sua lei, que é uma lei de amor e caridade, cujos contrapontos, cujos objetos contrários são exatamente os dois sentimentos, o egoísmo e o orgulho, que nós precisamos extirpar de nós. Então, o homem caído é a grande oportunidade de nós tirarmos de nós a imperfeição do orgulho, tirarmos a imperfeição do egoísmo. Veja um judeu se não teria que tirar o orgulho para ajudar aquele homem caído, o sacerdote ou o levita, ainda mais se ele soubesse que era um samaritano. O samaritano tirou o orgulho dele, porque aquele homem podia ser judeu. E segundo, o egoísmo. O sacerdote pensou, se eu botar a mão nele eu fico impuro, daí quanto tempo para mim me purificar? O levita provavelmente pensou, o sacerdote não fez nada, então é o interesse pessoal, né? Priorizar o seu interesse, não o interesse daquele que estava caído. E é isso que realmente nos caracteriza como cristãos. Então, mais do que o bom samaritano, nós temos que nos colocar no lugar do homem caído. Porque todos nós somos homens caídos. Motivo pelo qual nós ainda habitamos aqui esse planeta. Que Jesus nos abençoe, nos propicie para todos nós entendermos cada vez mais a sua doutrina, para que a felicidade chegue brevemente aos nossos corações e nós consigamos também amar de todo o coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças, o nosso Pai amado. Que assim seja. O programa Vinha Espírita é exibido no canal Liberdade Solidária, sempre aos domingos, no horário das 20 horas. Se você gostou de algum dos nossos vídeos, não esqueça de deixar o seu like. E se desejar, faça seus comentários sobre a nossa programação.